O cruzador Moskva, também conhecido como Moscou, era visto como o maior orgulho da frota russa no Mar Negro. No entanto, agora descansa no fundo dessas águas, após uma série de explosões a bordo que causaram danos irreparáveis, levando à sua perda enquanto era rebocado para o porto em busca de reparos. Segundo o governo ucraniano, o navio foi a vítima de maior destaque dos seus mísseis antinávio R-300 e 60 Neptuno. Embora os sistemas defensivos do Moskva teoricamente devessem ter neutralizado esses mísseis antes do impacto, na prática o resultado foi outro. O que falhou a bordo deste imponente navio da Marinha Russa? E qual foi a explicação do Kremlin para o seu afundamento? Posto em serviço pela União Soviética em 1979 sob a designação eslava, este cruzador de mísseis passou seus primeiros 7 anos em tarefas de patrulha e transporte diplomático, sendo temporariamente retirado de serviço em 1990 para um processo de atualização que durou até 1998, quando teve seu nome alterado para Moskva, retornando ao serviço ativo no ano 2000. Equipado com 4 turbinas a gás, totalizando 90.000 kW de potência, o navio tinha um comprimento de 186 metros e um deslocamento de 12.500 toneladas, tornando-o o maior navio de guerra afundado em combate desde a Segunda Guerra Mundial, após o cruzador General Belgrano da Argentina, que tinha apenas 6,5 metros a menos em comprimento, e foi afundado pelo submarino nuclear HMS Conqueror da Inglaterra em 2 de maio de 1982, durante a Guerra das Malvinas. Construído na Ucrânia, nos estaleiros da cidade de Nikolaev, o Moskva foi o primeiro de 3 cruzadores de sua classe a ser completado, dos quais 2 ainda estão em serviço na Marinha Russa, um sob o nome Mariskal Ustinov, na Frota do Mar do Norte, e outro com a designação Variag, na Frota do Oceano Pacífico, ambos atualmente desdobrados no Mar Mediterrâneo. Projetados como navios líderes de frotas de ataque para contrapor os porta-aviões dos Estados Unidos, os cruzadores da classe Moskva são considerados muito mais eficientes em operações ofensivas do que defensivas, sendo armados com 2 morteiros anti-submarino, RBU 6000, 10 tubos de torpedo de 533 mm e 16 poderosos mísseis de cruzeiro supersônicos, antinavio P-500 Basalt e P-1000 Vulcan, com alcance efetivo de 250 km e capacidade nuclear opcional. Isso não significa que o Moskva não estivesse também equipado com uma robusta defesa antimísseis de 3 camadas, o que o tornava o navio almirante da frota russa no Mar Negro e o mais poderoso na região, que, se operado de forma ótima, teoricamente não deveria ter sido destruído com tanta facilidade. Este cruzador possuía um poderoso sistema antiaéreo e antimísseis S-300F, equipado com 8 lançadores de tubos capazes de interceptar e destruir praticamente qualquer míssil subsônico ou supersônico detectado pelos radares Voskhod MR-800 e Fregat MR-700 e 10 do navio, além de 2 baterias de mísseis antiaéreos 9K-30 e 3 OSI de curto alcance e 6 canhões automáticos defensivos AK-600 e 30 de 30 mm, semelhantes ao sistema CIWS Phalanx estadunidense. Em outras palavras, o Moskva tinha 3 camadas defensivas antimísseis à sua disposição, que, se não houvesse qualquer fator externo ou interno impedindo sua operação correta, deveriam ter destruído os mísseis ucranianos antes que atingissem o navio. Contudo, como sabemos, isso não aconteceu. A razão exata do fracasso dessas defesas é, por enquanto, pura especulação, porque um dos navios mais poderosos da Marinha Russa não conseguiu se defender de 2 ameaças que estavam dentro de suas capacidades antiaéreas? Falharam os radares, os dispositivos antimísseis ou os operadores de um ou outro sistema? Podemos falar de possíveis erros humanos, falhas técnicas ou de manutenção, ou até mesmo ações de guerra externas ao navio. Por exemplo, é impossível saber se as armas defensivas do cruzador estavam suficientemente abastecidas, se seu funcionamento foi prejudicado por falta de manutenção, montagem ou preparação, ou se algum componente dos sistemas antimísseis ou sua munição foi sabotado.
Mais intrigante ainda, se as forças ucranianas usaram dispositivos de interferência eletrônica que poderiam ter incapacitado os radares do Moskva, deixando suas defesas cegas. Além disso, há relatos de que 2 drones Bayraktar TB, 2 ucranianos de fabricação turca, sobrevoaram a área de operações do cruzador momentos antes do impacto dos mísseis, possivelmente servindo como distração para os sistemas antiaéreos do navio, o que teria tornado o Moskva vulnerável ao ataque real. Os drones Bayraktar TB2 são conhecidos por sua capacidade de realizar vigilância e ataques precisos, e sua presença na área não deve ser subestimada. É importante destacar que esses drones têm sido amplamente utilizados em vários conflitos recentes devido à sua eficácia e versatilidade. Devemos também mencionar que o sistema S-300F, teoricamente, é capaz de detectar e rastrear várias dezenas de alvos e ameaças aéreas simultaneamente. Este sistema é uma parte crucial da defesa antiaérea russa e deveria, em circunstâncias normais, ter sido capaz de lidar com múltiplas ameaças de forma eficaz. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que as defesas do Moskva não funcionaram em uma situação real como teriam funcionado durante exercícios e simulações. Em exercícios, os sistemas são frequentemente testados em condições controladas, que não refletem plenamente a complexidade e o caos de um ataque real. Mas, novamente, o único fato certo é que, seja por equipamento defeituoso, falta de manutenção ou munição, inexperiência ou incompetência estratégica ou operativa, ou subestimação das capacidades do adversário, o navio almirante russo foi destruído não por mísseis hipersônicos ou supersônicos, mas subsônicos. A natureza dos mísseis R-300 e 60 Neptuno, que são relativamente lentos e deveriam ter sido alvos fáceis para as defesas do Moskva, torna o incidente ainda mais surpreendente. Este evento levanta questões sérias sobre a eficácia operacional da Marinha Russa e sugere que problemas internos significativos, como a falha na manutenção regular dos sistemas ou possíveis erros humanos durante a operação, podem ter contribuído para o desastre. Além disso, a possibilidade de interferência eletrônica ou sabotagem não pode ser completamente descartada, considerando o ambiente de guerra eletrônica moderna. A perda do Moskva não é apenas um golpe militar, mas também um golpe moral e simbólico para a Rússia. Este incidente destaca a necessidade de revisões e atualizações rigorosas nos protocolos de manutenção e operação das Forças Armadas russas, para prevenir futuros desastres semelhantes. A situação sublinha a importância de se estar preparado para todas as eventualidades em um cenário de combate real, onde fatores imprevisíveis podem rapidamente transformar a teoria em caos. Revelado ao público em 2015 e posto em serviço em 2021, o míssil antinave R-300 e 60 Neptuno é baseado no míssil soviético KH-35, cujo design data de 1983, embora a versão ucraniana tenha sido modernizada em termos de eletrônica, alcance e sistemas de navegação. Desenvolvido em Kiev pela empresa estatal de design militar Luk, o Neptuno pesa 870 quilos, tem um alcance de 300 quilômetros e é operado a partir de plataformas móveis terrestres, permitindo que as forças ucranianas disparassem os 2 mísseis que afundaram o navio russo a até 25 quilômetros da linha costeira do sul do país. Mesmo assim, o Neptuno viaja a uma velocidade inferior a 1.220 km por hora, que deveria torná-lo um alvo relativamente fácil para o sistema antimísseis russo S-300, com o qual o Moskva estava equipado, como já mencionado. Embora o Moskva não tenha afundado imediatamente após os ataques, diversos incêndios de grande magnitude em sua coberta e interior, exacerbados por explosões subsequentes em seus depósitos de munição, foram suficientes para, somados ao clima tempestuoso do Mar Negro, fazer com que o cruzador perdesse seu frágil equilíbrio, virasse de lado e, finalmente, afundasse em 14 de abril de 2022, um dia após o impacto dos mísseis.
Um grande golpe moral e material para as autoridades militares russas, que, em vez de culpar as forças ucranianas pelo afundamento, preferiram alegar que as explosões dentro do navio foram totalmente acidentais, decorrentes de falhas técnicas, de logística, de manutenção, de segurança ou de operação. Uma história que, em minha opinião, não soa melhor do que a alternativa de aceitar que o navio foi atacado. Menos de 22 anos, e se a versão russa for verdadeira, este seria o terceiro grande navio militar da Rússia a sofrer danos catastróficos de maneira acidental, após o submarino nuclear Kursk, afundado devido à explosão de um de seus próprios torpedos, e o porta-aviões Almirante Kuznetsov. A pista de decolagem foi perfurada em 2018, quando uma grua de 70 toneladas caiu sobre ela, e cujo interior sofreu um incêndio de um dia de duração em 2019. Isso, em minha opinião, evidencia ainda mais que o cruzador russo foi afundado por um ataque ucraniano, e não acidentalmente pelo clima, sua própria carga ou seus operadores. A agência de notícias Reuters relatou que, na manhã de 15 de abril de 2022, um dia após a perda do navio, as forças militares russas realizaram um ataque contra a fábrica da empresa de design Luk, em Kiev, onde os mísseis R-300 e 60 Neptuno foram projetados e construídos. Uma movimentação que faz todo o sentido se a Rússia tentar prevenir ataques adicionais no Mar Negro no futuro. Assim, o afundamento do Moskva, de acordo com a publicação financeira Forbes, representa até hoje a perda individual mais cara para a Rússia desde o início da guerra em fevereiro de 2022, com um custo aproximado de 750 milhões de dólares para a nação, caso planeje substituir o cruzador destruído. Convido a se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos. Até a próxima!